Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que o cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muitos se multipliquem, como eu lhe disse, o Senhor Deus de teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ainda me lembro com saudade aquele tempo, onde a casa do crente era casa de oração. E a família todo dia reunia com alegria em sinal de adoração. Quando a palavra do Senhor era pregada, tocava no profundo do meu coração. Ainda prossigo, não sou mais uma criança, continua acesa a chama e a mesma comunhão. Culto doméstico quase já não fazem mais, e a igreja dentro de casa quase não se lembram mais. E nestes cultos muitas plantinhas nasceram e muitos frutos cresceram para a glória de Deus Pai. Ainda hoje sinto a mesma alegria, porque existem famílias que glorificam a Deus, onde os pais são frutos daqueles cultos e permanecem ensinando o que aprenderam. E este culto não pode se acabar. Se você se esquecer, comece a praticar, pois a igreja do Senhor começa em casa, todos unidos até o Senhor voltar. Culto doméstico quase já não fazem mais, e a igreja dentro de casa quase não se lembram mais. E nestes cultos muitas plantinhas nasceram e muitos frutos cresceram para a glória de Deus Pai. Culto doméstico quase já não fazem mais, e a igreja dentro de casa quase não se lembram mais. E nestes cultos muitas plantinhas nasceram e muitos frutos cresceram para a glória de Deus Pai. E muitos frutos cresceram para a glória de Deus Pai. E muitos frutos cresceram para a glória de Deus Pai.
ensine a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos portões. Ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Valores perdidos. Quantos valores têm sido perdidos? Com o passar dos anos, com a modernidade, como os valores foram deixados de lado, o valor de ajuntar a família e ir cultuar a Deus, de ir aprender os conselhos de Deus, o valor deste pai, desta mãe ser exemplo para seus filhos. Mas os verdadeiros valores estão esquecidos e nós vemos muitos valores, a honestidade, a moral, o caráter, a vergonha, são todos valores que parecem ter se perdido com o tempo. Hoje é preocupações e mais preocupações, e tem se esquecido do valor, dos valores espirituais, valores que faz aquela mulher, que faz aquela criança, que faz aquele rapaz, que faz aquele homem ser verdadeiro. E entre tantos os valores que foram perdidos, nós reconhecemos que os valores perdidos são em decorrência de um grande valor que foram perdidos com os tempos, como acabamos de ouvir, o culto doméstico. É sem dúvida alguma um tesouro que foi perdido na vida da maioria do povo que se diz ser cristão. Este valor perdido tem trazido profundas e consequentes tristezas na vida de tantos lares. Ela aponta uma perda de uma perda do relacionamento familiar, do relacionamento da família com Deus, do relacionamento com o pai e o filho. Tem enfraquecido então a comunhão familiar, cultos domésticos, já quase não faz mais. E como diz o hino que acabamos de ouvir, quantas plantinhas nasceram, resultados destes cultos domésticos, resultados dos bons exemplos que os pais deixavam, resultados daqueles cultos verdadeiros, que além dos cultos domésticos, os pais ajuntavam os filhos, e aos domingos, e outros dias da semana ia aos cultos, onde verdadeiras adorações eram levantadas, onde verdadeiras palavras eram pregadas. Amigo ouvinte, quem sabe você que me ouve agora é uma destas plantinhas que nasceram de cultos domésticos, que nasceram em um lar onde prezavam a santidade, que tinha um pai cristão, que tinha uma mamãe cristã, que se assentava com vocês e liam a Bíblia, e oravam, e fazia do lar um verdadeiro altar a Deus, onde hinos espirituais eram entoados. Os pais eram verdadeiros exemplos de fé, de coragem, de vida cristã, gastavam seu tempo em ensinar o filho o caminho correto, davam exemplos verdadeiros. Aquela mãe se portava como uma verdadeira rainha do lar, como uma verdadeira mulher de caráter, obedecendo a palavra de Deus, como está escrito em 1 Timóteo 2,9, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em trajem honesto. Olha o exemplo que aquela mamãe deixava para aquele filhinho, para aquela filhinha, trajar-se decentemente. O pai deixava aquele linguajar limpo, santo, correto. Não havia as famosas malícias nos linguajar das pessoas. Eram os exemplos que ficavam na mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Cresciam vendo exemplo dentro de casa, dentro da igreja, no meio dos cristãos. Mas hoje não se tem tempo mais para ensinar o filho. Com a modernidade, com o corre-corre do dia, não existe mais o assentar à mesa e ler um salmo e orar a Deus. O pai não tem tempo para o filho, a mãe não tem tempo para o filho, para a filha. Enfim, os lares estão desfacelados, consequência
do povo estar se afastando de Deus, estar preocupado com as coisas terrenas, estar preocupado com tantas coisas. Mas aquele pai às vezes não tem tempo para se assentar com o filho, mas tem tempo para assistir uma partida de futebol. Às vezes aquela mãe não tem tempo para dar uns conselhos à filha, para dar bons exemplos à filha, para sentar com a filha, mas tem tempo para ir cuidar da beleza. E aí os filhos estão ficando à mercê do mundo. Muitos pais estão preocupados com o futuro dos filhos, de se vão se formar, preocupados se vão dar uma boa educação intelectual. E assim ficam preocupados com tantas coisas, se o filho será um sucesso, terá um sucesso quando crescer. E aí nós vemos os resultados de tudo isto. As crianças estão crescendo influenciadas pelo mundo, influenciadas pela moda, influenciadas pelos programas pervertidos, influenciadas pelos ensinos errados. Em 2 Timóteo 3, 4, 5, nós somos advertidos sobre as pessoas que amam mais os prazeres do mundo do que a Deus. Afinal, nós fomos criados, amigo ouvinte, para a eternidade e orientado por Deus, e nós somos orientados por Deus a juntarmos tesouro no céu e não na terra, porque os tesouros que se ajuntam aqui na terra, eles se vão. Os tesouros que ajuntamos aqui na terra, eles se perdem, eles perecem. Mas aquele verdadeiro pai, aquela verdadeira mãe, nada contra, nós temos que preocupar sim com os estudos de nossos filhos, mas preocupemos primeiro em cuidar da sua vida espiritual. Preocupemos primeiro em dar os conselhos, como nós lemos aqui em Deuteronômio 6, ensine com persistência seus filhos. Converse sobre ela, sobre a palavra de Deus, sobre os conselhos de Deus, sobre as ordenanças de Deus, quando estiver assentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, enfim, em todos os momentos, estejam atentos à palavra de Deus. Ó, meu amigo ouvinte, nós encontramos exemplos tão vivos na Bíblia, encontramos aquelas pessoas ali, nós podemos citar o exemplo daquela mãe de Moisés ali no Egito, quando aquele rei mau, quando aquele rei decretou a morte de todos os meninos que nascessem dos filhos de Israel, ali tinha uma verdadeira mãe. Quando ela, então, deu à luz a Moisés, ela queria protegê-lo, ela queria proteger do mundo, proteger do decreto do rei. E você sabe o que aconteceu então, nós conhecemos bem a história, ela o pegou, escondeu, colocou dentro de um cesto, colocou ali no rio Nilo, mas deixou nas mãos de Deus, o entregou nas mãos de Deus, e Deus o protegia, enquanto aquele cestinho corria água abaixo por aquele rio Nilo. E vejamos bem, mesmo depois aquele menino Moisés sendo criado lá dentro do palácio de Faraó, mas a sua própria mãe estava ali ao lado daquele menino. E como nós ouvimos o conselho de Deus ali em Deuteronômio 6, esse conselho já estava escrito há muito tempo para ensinar o filho, para instruir o filho, para dar boas lições. E como aquela mãe de Moisés assentava com ele e contava, embora você está aqui, embora você viva dentro de um palácio, embora eles pensem que você seja filho, ali encontrado Moisés tirado da água, encontrado pela rainha do Egito, mas você é um filho, é uma semente de Abraão, e contava das experiências de Abraão, e contava das experiências de Jacó, e contava do vale de Jaboque, encontro de Jacó com Deus, tendo uma transformação de vida, tendo uma mudança. E Moisés cresceu instruído daquela forma. Moisés cresceu conhecendo a palavra de Deus. Por isso, quando ele estava lá no Monte Sinai, aquela sarça queimava ali o fogo, aquela sarça ardente, ele pôde ouvir e entender que era a palavra de Deus, porque a sua mãe já o havia instruído. E quando Deus o mandou, como ele foi usado pelas mãos de Deus para tirar Israel do meio da servidão, porque uma mãe verdadeira cuidou daquele menino.
Nós poderíamos pensar também na parábola do filho pródigo que Jesus com muita propriedade contou. Pensemos bem, aquele pai, como ele deve ter ensinado aquele filho pródigo, como ele deve ter explicado, como ele deve ter ensinado a palavra de Deus. Embora chegou aquele momento em que ele quis sair, chegou aquele momento que ele quis ir para o mundo, chegou aquele momento que ele quis gastar tudo que ele havia ganhado, mas os ensinamentos que seu pai o havia dado estava selado em sua mente. Por isso o provérbio 22:6 diz: instrui, ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E chegou a hora, nós conhecemos bem, que ele lembrou da casa do pai, ele lembrou dos ensinamentos do pai, ele lembrou de quando sentava à mesa com o pai, seu pai ensinava as palavras de vida eterna, ensinava o caminho correto, ensinava que o caminho perverso é mau, que o caminho perverso só tem dores e desilusões. E então ele lembrou e voltou para a casa do pai. É isto, devemos estar atento em todos os momentos, sentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando, ensinando os nossos filhos, ensinando os nossos jovens, instruindo acerca da palavra de Deus. Valores perdidos. Que grande valor tem sido perdido, e em consequência disto, outros valores mais se perderam com o decorrer do tempo. Que saudade, você que viveu há 30 e 40 ou 40 anos atrás. Quem sabe você mesmo, você mesma, como eu já disse, seja fruto desses cultos domésticos. Quantas decepções você ficou livre, porque você teve um papai e uma mamãe que assentou com você e ensinou o caminho do Senhor, porque você teve um pastor verdadeiro que pregou a palavra de Deus, que ensinava, que instruía a doutrina verdadeira, o procedimento correto. Quantas decepções muitos dos que me ouvem estiveram livres na sua adolescência, na sua idade juvenil, e às vezes agora na idade adulta, e quem sabe muitos até na idade da velhice, porque tinham pais, tinham mães, tinham igrejas que obedeciam a palavra de Deus. Mas hoje tem se trocado, não tem mais um momento de adoração em casa. Antigamente, meu amigo ouvinte, nem sequer havia um aparelho de televisão na casa de um verdadeiro cristão. Mas hoje, os aparelhos estão em todos os cômodos da casa. Embora nós entendemos, isto é tecnologia, não tem nada a ver ali, aquele aparelho, aquele monitor, aquele aparelho de televisão. Mas o problema é que está ligado em todos quanto é programa, não há um filtro, são programas imorais, baixos, impuros, e as crianças estão sentadas à frente, e os adolescentes estão ali vendo, estão ali assistindo todo quanto é tipo de programa, e às vezes até os adultos, pai, mãe, que deveriam estar lendo o Salmo capítulo 1 para o filho, mostrando a bem-aventurança daquele varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e que nem se assenta às rodas dos escarnecedores, mas que tem o prazer na lei do Senhor, e que nela medita quando está sentado em casa, e que nela medita quando se deita, e que nela medita quando se levanta, e que dela falam a todos os momentos. Ah, meu amigo ouvinte, é isto mesmo. Enquanto aquele pai, aquela mãe poderia estar lendo este Salmo capítulo 1, estar lendo a palavra de Deus, estar lendo os conselhos de Paulo a Timóteo, estar lendo os conselhos que a Bíblia traz para uma verdadeira vida cristã. Fundando então ali naquele filho, naquela criança, naquele adolescente e até mesmo em si próprio, raízes que vão lá nas profundezas daquela água do ribeiro, como está escrito no Salmo 1. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não murcha.
e tudo quanto fizer prosperará, porque tem raízes para tirar águas da profundeza do ribeiro, tem o frescor da presença de Deus. Mas ao contrário de tudo isso, estão assentados à frente da televisão. Vejamos como as igrejas mundanizaram, como o mundo tem entrado dentro de casa. Não são altares mais que chame a presença de Deus. Não são altares mais, e às vezes nem clima para isto tem dentro das casas mais. Porque os programas são imorais, os programas são impuros, os programas são indecentes, são escolas e mais escolas para as crianças, para os adolescentes. Oh, meu amigo ouvinte, e muitas vezes a sociedade, as autoridades estão procurando as razões por que tanta delinquência juvenil, porque as crianças estão agindo assim, porque os adolescentes estão rebeldes, porque as meninas estão se tornando mãe precocemente, gravidez precoce, as doenças venéreas estão por todos os lugares. Porque os lares estão destruídos, e às vezes procuram daqui, procuram dali, mas esquecem de olhar para a Bíblia. É porque as famílias estão trocando os cultos domésticos, estão trocando ir a uma igreja e cultuar verdadeiramente ao Senhor por outras coisas, que às vezes traz alegria para a carne, que às vezes traz alegria para o ego. Tem trocado os cultos domésticos pelos programas de televisão. São jogos que incitam violência nos jovens. São novelas que ensinam a trair, a destruir lares, que ensinam aquele menino a ser rebelde. Veja bem, os filmes que têm passado, as novelas que têm passado, e ali ainda sai a censura livre. Que absurdo, meu Deus do céu! Aonde nós estamos parados? Você poderia dizer para mim: isto é apenas ficção. Eu sei, é apenas ficção, mas há um espírito por detrás de tudo isto. Vejam o que eles veem na internet. Vejam, sim, um mau espírito sendo ali insuflado na cabeça dos jovens, sendo insuflado na cabeça dos adolescentes, ai meu amigo, e aí nós vemos o que está acontecendo no mundo aí fora. Não tem raiz, não tem frutos, não produz frutos, porque não tem base, não tem alicerce na palavra de Deus, e aí qualquer vento, qualquer probleminha que vem, é motivo para depressão, é motivo para tantos males que hoje os psicólogos, os cientistas, os estudiosos dão nome para tudo. Mas tudo isto nós podemos dizer é o afastar do povo da presença de Deus. A Bíblia diz: castiga o teu filho, corrija o teu filho e dará descanso, e dará delícia à tua alma. Provérbio 29:17 está escrito isto. Quantos lares estão decepcionados, quantos pais nesta hora estão chorando com seus filhos nas penitenciárias. Quantas mães estão chorando, vendo seus filhos morrendo, escravizados pela droga. Efésios 6... está escrito: vós filhos, sede obediente a vosso pai no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, e que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Observe bem o que o apóstolo Paulo diz em Efésio: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E aí nós temos que lembrar novamente, vamos dizer assim, do valor maior, do valor mais necessário, para que os outros valores possam ser retornados, possam ser encontrados, possam ser resgatados. Cultos domésticos. Você, meu amigo ouvinte,
pode pensar comigo, pode meditar comigo. Antigamente, raramente, nós víamos pessoas, um adolescente, um jovem, uma criança com depressão. Antigamente, mal nós víamos meninos que não conseguiam ficar quietos, que não dormiam bem à noite. Mas hoje os jovens estão deprimidos. Hoje nós vemos aquele menino agitado, que corre para lá, para cá, os professores não conseguem segurá-lo, o pai não consegue segurá-lo, e às vezes os psicólogos olham essas atitudes e até dão nome. Hoje eles falam de hiperatividade. Jovens, crianças, meninos hiperativos, porque não dão conta de obedecer o pai, porque não dão conta de ficar quieto. Nada contra, respeitamos os profissionais da área, mas tudo isto é a falta de assentar com seu filho e ensinar o caminho que deve andar. Tudo isto é a falta de pegar a Bíblia e estudar a Bíblia e ler a Bíblia com seu filho. O que nós vemos no mundo aí hoje é as autoridades estão perdendo o seu valor, as autoridades do pai têm sido deixadas de lado, a própria legislação nossa está fazendo isto, corrigindo, impedindo que o pai o corrija o filho. Nós não estamos a favor de espancamento, é claro, mas nós estamos a favor do que a Bíblia diz. Ensina o teu filho, ensina, ainda que tenha que castigá-lo, mas o castigo livrará ele do inferno. O inferno que nós dizemos é das drogas, é do mundo de criminalidade, é de tudo isto que nós estamos vendo alastrado nos noticiários por aí. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e mesmo quando ele for grande, ele não se desviará dele. Mas hoje são hiperativos, hoje são jovens com depressão. Tudo isto é resultado das substituições. Tudo isto é resultado de ter trocado o culto doméstico, de ter trocado o lar, que era um verdadeiro altar, pelos programas de televisão, pelos programas sociais, pelas festas aí fora. Oh, amigo ouvinte, olhe como caminham as coisas. Vejam as modernas igrejas, elas estão se adaptando, têm deixado a palavra de Deus, dizem que os tempos mudaram e que tem que se adaptar, e quando houve uma pregação que combate o pecado, e quando houve alguém combatendo as atitudes do mundo aí fora, chamam de arcaico, de obsoleto, que tem parado no tempo. Mas não, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E amigos, ouvintes, e o que nós estamos vendo hoje é aquele mesmo espírito de mentira que ungiu os 400 profetas ali nos dias de Acabe e de Josafá. Aqueles quase 400 profetas, eles estavam ungidos com espírito de mentira. Porém, Micaías sabia muito bem que aquilo não era o Senhor que estava com aqueles pregadores, que estava com aqueles profetas. Bem, qual era o problema com aqueles pregadores? Observe o que eles fizeram. Eles estavam vestidos no melhor, eles comiam do melhor, eles haviam vindo juntos de suas festas e assim sucessivamente, suas alianças, eles tinham programas sociais, eles tinham boas casas, eles tinham boas igrejas. E então, quando ali o rei Acabe chegou, querendo saber se podia ir, se subiria lá, um espírito de mentira estava ungindo aqueles profetas, espíritos sedutores, dizendo, pode ir lá, rei Acabe. E o Micaías viu que era um espírito de mentira que disse, eu descerei lá embaixo e seduzirei a Acabe através daqueles pregadores, para fazer Acabe ir contra a palavra de Deus, ir contra aquilo que chocava com o plano de Deus. Agora hoje tantas pessoas estão ouvindo, olhe, tantas pessoas estão ouvindo os espíritos sedutores, ao invés de tomar a palavra de Deus.
Espíritos, eles estão no mundo, eles saem para os lugares e eles ficam no meio dos homens. Ministros, eles ficam entre os membros de igrejas, eles ficam entre boas pessoas e ele os leva a entrar em uma ilusão e lhes dizem coisas e fazem coisas e ensinam coisas e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. O que eles tentam fazer é substituir algo. Vejam bem, substituir o culto doméstico, substituir o ir ao culto e orar e alegrar-se na presença de Deus com o Espírito Santo, a ritmos mundanos e carnais. Eles tentam adotar algum plano novo para segurar o jovem, para segurar o povo. Eles tentam adotar a educação para tomar o lugar do Espírito Santo. Você nunca será apto para fazer isto, não importa qual bem educado você seja. Sua educação não será boa, a educação nunca tomará o lugar da liderança do Espírito Santo. Hoje a igreja tem se tornado moderna demais. O que é isto? São os espíritos sedutores descendo, tentando substituir com algo a palavra de Deus. Deus não tem nenhum substituto para a sua palavra. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é para sempre. Deus não tem nada para substituir a sua palavra. Nós estamos tentando construir igreja. O mundo tem tentado fazer seminários. Oh, meus amigos, e tem criado tantas coisas para substituir a palavra de Deus. E tem afastado do verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma a vida, o evangelho que coloca as coisas no lugar certo. Amigo ouvinte, pense bem, coloca na mente, ouvinte amado, não importa o quanto você substituiu, quão grande seja a sua congregação, quão bem vocês cantem seus hinos, quão bem sua congregação professe, pregue. Não importa o quão bem tudo isto aconteça, quando você tem possuído isto, quantas propriedades você tem adquirido, isto não tomará lugar de vida, até que Cristo desça na forma do Espírito Santo, em sua vida, em sua casa, em sua igreja. E então dê uma nova experiência, um nascimento, um novo nascimento. Nada do que as igrejas fará tomará lugar da palavra de Deus. São espíritos sedutores para enganar o povo, são espíritos sedutores para tentar angariar pessoas e membros e mais membros. Mas nada disto substituirá a palavra de Deus. Não, o verdadeiro cristão, ele é nascido de novo. Quando ele realmente chega a Deus, ele vê sua vida com a palavra de Deus e ele compreende que ele está em linha com cada partícula dela. O cristão tem que identificar a palavra de Deus. Ele tem longanimidade, ele tem benignidade, descanso, ele tem mansidão, ele tem poder, ele tem fé, ele tem amor, ele tem gozo, ele tem paz. Ele não se joga para cá e para lá, como num mar agitado, como aquela rolinha ali no mar agitado. As ondas vêm e joga para lá, as ondas vêm e joga para lá. Um verdadeiro cristão, ele está fixo, seu coração é puro, seus pensamentos são puros, suas intenções são puras, suas alternativas são certas, e ele sabe que está em linha com a palavra de Deus. Todo o inferno não pode movê-lo, ele está em linha com a palavra de Deus, ele possui amor divino, pureza em seu coração para com cada homem e mulher. E as coisas do mundo não valem nada para ele, está morta para ele. Sua igreja levanta com você. Vocês pregadores que têm medo de dizer a verdade, que têm medo de dizer qualquer coisa, medo que diminua os membros da igreja, aqueles que pagam os dízimos, aqueles que dão as ofertas volumosas. Esta é a razão, este é o problema. Tem tentado substituir a palavra de Deus. Oh, meu amigo ouvinte, oh, pregadores que me ouvem nesta hora, o que precisamos é voltar ao livro guia, é de voltar à palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus, a velha e abençoada Bíblia. Precisamos é disto, de voltar ao começo, de voltar aonde nós perdemos o primeiro amor, aonde perdemos os valores.
O que nós precisamos é disto. As igrejas têm adotado tudo. Ela tem adotado as pequenas festas onde todos saem para a praia para terem recreação. Festa de jogos e ajuntam para ter companheirismo. Se eles alguma vez entrassem em contato com Cristo, se eles teriam se alegrado tanto que aquelas coisas seriam mais silenciosas, que as festas carnais, as festas mundanas, as praias, as recreações não significaria nada para um verdadeiro cristão. Se eles entrassem em contato com Cristo, o contato com Cristo traria alegria, traria amor no coração, traria, sim, aquele entusiasmo pela palavra de Deus, aquela alegria indescritível e cheia da glória. Não condene o pecador, tenha misericórdia dele, deixe-o ir em frente e fumar, deixe-o beber seu licor, deixe ter sua festa de jogo. Estes são os prazeres ali daquele pecador. Não o culpe, vindo para casa e tudo mais, ele está cansado, ele está gasto, ele quer conseguir algum prazer. E aí ele procura o prazer nas coisas do mundo. É o que tem acontecido com jovens que não tiveram cultos domésticos. É o que tem acontecido com o mundo hoje. Procuram prazer nas drogas, procuram prazer nas bebidas. E nós não devemos condenar nenhum deles, mas devemos pregar a verdade, devemos viver a mensagem, devemos viver a Bíblia. A coisa que nós temos que fazer é isto, é ter uma vida tão santa que possa provar para aquele pecador que o Evangelho segura 10.000 vezes mais do que aquela diversão, que o Evangelho nos traz alegria, nos traz prazer de viver e nos livra das armadilhas dos espíritos sedutores. Volte para a palavra de Deus. Jesus disse, ou melhor, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e encontrareis descanso para a vossa alma e recebereis o dom do Espírito Santo. É o que o apóstolo Pedro diz em Atos 2:38. Jovem, homem e mulher, sua vida está diante de você. Vamos, eu e você, descermos ao altar. Vamos descer à casa de Deus por alguns minutos. Dona de casa, ministros, vamos descer para a casa de Deus. Há algo errado em alguma parte. Você tem tido também muito mais representação carnal do mundo. Olha, os shows gospel são representações carnais. Dizem ser cristão, dizem ser evangélico, mas olha, as representações, não há mudança de vida, não há mudança de natureza. Pessoas jovens, eu sinto muito por vocês. Vocês não sabem qual o caminho a tomar. Um diz isto, outro diz aquilo, e o outro diz que é algo mais. E um diz junte-se a esta igreja, e junte-se àquela. Está tudo errado, pois Deus tem mostrado totalmente que a coisa toda, todas as religiões, todo o sistema religioso está morto, está frio. Agora vamos descer para a casa de Deus, em nossos corações, o altar. Vamos olhar para o alto e ver como se parece Jesus. Vamos ver o exemplo que Jesus deixou. Vamos ver os exemplos dos santos na Bíblia. Vamos ver o exemplo de Jesus, o que é a palavra de Jesus para nós. E então nós podemos responder, como Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim para casa. Envia-me você, meu amigo ouvinte, tomando essa decisão, olhando para a palavra, olhando à luz da palavra, nós podemos então dizer, envia-me a mim para ser uma esposa melhor, para ser um aluno ali na escola, um adolescente melhor. Envia-me a mim ao púlpito para ser um ministro diferente. Envie-me para fazer os meus negócios diferente. Envie-me para ser um cristão verdadeiro. Envie-me para ser o exemplo de Jesus Cristo. Então vamos, ouvintes.
chora,